Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje fala sobre sucessão empresarial é como troca de comando em alto mar. Pode ser suave ou pode ser um naufrágio. Bom dia, Gustavo. Eu fico sempre pensando qual a melhor analogia para expressar o que eu quero dizer aqui, né, Rita? Bom dia, Ricardo, bom dia, queridos ouvintes. Eu quero que você, ouvinte, imagine dois cenários distintos. O primeiro deles, imagine que por algum motivo você está em um barco, uma embarcação, e aquela embarcação ela vem sendo conduzida por um comandante experiente, que conhece todos os comandos, que conhece toda a tripulação. É importante deixar claro que o mar está calmo, o céu está azul e aquele navio rasga o oceano com muita tranquilidade. Todas as pessoas desfrutam daquela cena e tu percebe, como tudo na vida, que em algum momento o comandante precisa descansar. E vai assumir um outro comandante, o posto, o timão, o leme daquela embarcação. E como todo o cenário está preparado, está tudo certinho, tu começa a observar o novo comandante. Tu percebe que ele não tem a mesma idade, ele é bem mais jovem. Tu percebe que ele está muito sereno, apesar da idade, ele parece muito tranquilo. Tu percebe que ele conhece todos os comandos, já transitou pelos corredores, pelo convés do navio, ele já teve a experiência, já sentiu o peso do timão nas suas mãos. E daqui a um pouco, quanto menos percebe, a troca de comando aconteceu sem que nenhum tripulante, nenhum passageiro daquela embarcação sentisse aquela troca de comando, oportunizando que o comandante mais experiente fosse para o seu aposento, fosse descansar, fosse desfrutar um pouco da viagem. Esse é o primeiro cenário. Agora, em contraponto, imagine um segundo cenário, onde o mar está revolto, as ondas são grandes, o vento sopra, não se sabe nem para qual direção, de tanto vento que tem, aquela fumaça que impede as pessoas de enxergar, as ondas grandes, as ondas batendo na embarcação, o mar revolto, todo mundo se segurando, e daqui a um pouco tu olha lá, vai ter que acontecer uma troca de comando, não se sabe direito por qual motivo, mas se sabe que não está muito bem o comandante experiente, e tu olha para o lado, tem um novo comandante que não conhece nada, ele não conhece os equipamentos, ele só fez um curso lá para um curso online para passar pela sucessão. E aí tu percebe que nesse segundo cenário as pessoas começam a ficar apreensivas porque o comandante novato não conhece ninguém, ele tá com os olhos arregalados, assustado, e a gente percebe que a chance de naufrágio é muito grande. Eu trago essa analogia comparando esses dois cenários porque é exatamente isso que nós encontramos no mundo corporativo. E aí eu quero falar sobre sucessão empresarial, desde o cargo de direção, quem toca a empresa, uma empresa familiar, por exemplo, quando a empresa passa dos fundadores para os filhos, os herdeiros, ela costuma passar por uma turbulência semelhante, se não for planejada, da mesma forma que a sucessão nos cargos dentro das empresas também ela deve ser planejada e preparada, porque esses dois cenários costumam acontecer. O que no mundo corporativo, essa metáfora praticamente falando, ou especificamente falando, se por exemplo nós temos lá um diretor industrial e ele adoece e precisa sair da empresa e não foi feita uma preparação dessa sucessão, a empresa poderá naufragar, a produção poderá naufragar. Da mesma forma que se tem um sócio fundador de uma empresa, a pessoa que tocou a organização com muito sangue, suor, lágrimas, com muita força, ele conseguiu fazer a empresa prosperar, na hora de passar para os filhos, se não houver uma preparação adequada, a empresa pode sofrer com as decisões equivocadas desse sucessor, desse filho. É por isso que sucessão é sempre um tema muito delicado de se tratar dentro das empresas, e se eu pudesse dar uma única dica, eu afirmo que a sucessão se faz com direção e não com velocidade. A sucessão precisa ser
preparada, ela precisa ser planejada, é preciso saber quem vai ser o sucessor. Esse sucessor precisa ter a experiência de passar pela cadeira, pela função, ele precisa sentir o peso da função, ele precisa acompanhar como é que funciona o processo decisório que tornou a empresa o que ela é hoje, para que as decisões sejam preservadas e mantidas com o mesmo índice e nível de assertividade. Enfim, ontem eu voltava da Serra Gaúcha, inclusive comentei aqui, visitei algumas empresas ontem, clientes nossos lá, e é inevitável que se fale sobre sucessão quando as empresas são maiores, 2, 3 bilhões de faturamento, 2, 3 mil funcionários, empresas familiares que chegam nesse patamar precisam pensar a sucessão. Empresas com marcas tradicionais no mercado gaúcho e brasileiro precisam pensar a sua sucessão, porque senão pode ser que com a nova geração a empresa naufrague. Essa é a dica de hoje, planejar a sucessão, né? Será que a maioria das empresas planeja essa sucessão ou é algo que acontece ou eles se dão por conta quando já está em cima ou daqui a pouco pode vir uma doença inesperada e não foi feito o trabalho e tem que se acelerar esse processo? Ou daqui a pouco tem aquelas pessoas que pensam que vão ficar mais tempo e por um ou outro motivo, ou daqui a pouco elas mesmas enjoam, ou as coisas não estão indo tão bem. A maioria se planeja para essa sucessão, Bozetti? Essa é uma resposta com bastante convicção minha, né? A grande maioria das empresas não se planeja para a sucessão. E qual o prazo ideal para isso? Um prazo médio que a gente poderia... Quanto tempo antes teria que fazer esse processo? Essa é uma boa pergunta, né? Varia de situação para situação e de complexidade para complexidade. De tamanho de empresa, imagino eu também. De tamanho de empresa, né? De complexidade, de setor que a empresa está envolvida. Por exemplo, se é uma empresa inserida na tecnologia, as coisas no mundo tecnológico acontecem numa velocidade maior. Então, se é uma empresa, uma startup, por exemplo, uma empresa mais horizontalizada no processo decisório, ou seja, tem mais poder de decisão que não está concentrado em uma cabeça só, o processo é mais rápido de se suceder. Em compensação, as empresas mais tradicionais, com um modelo mais horizontal, mais vertical, decisório, o processo é mais lento para se suceder. Indústria, depende do tamanho, do porte da indústria, ela leva um pouco mais de tempo. Comércio leva um pouco mais de tempo para passar pela sucessão. Então, prestadores de serviço é mais rápida a sucessão, até porque normalmente as empresas que são prestadoras de serviço, elas não têm um nível de complexidade operacional tão grande, é mais uma prestação de serviço que consiste na qualificação de mão de obra, né? Então, eu estimo sempre, Ricardo, Rita e queridos ouvintes, em que se pense no mínimo em 10 anos aí, né? A direção. Por quê? Porque nesses 10 anos, se for antes, ótimo, beleza. Se tudo acontecer dentro de um prazo mais curto, beleza, mas que se planeje pelo menos 10 anos de processo sucessório. Eu vou trazer isso para a vida real. 10 anos de planejamento, ou 15 anos, vamos supor, de planejamento de sucessão, significa que uma pessoa que tem 25 anos de idade hoje, ela vai assumir a empresa quando tiver 40 anos de idade. Ela vai passar por 15 anos ou 10, 15 anos planejando, estruturando a sucessão. Isso significa que ela pode ocupar, em alguns momentos, o cargo? Pode, mas a pessoa que tem um filho eu tenho 65 anos de idade, se eu planejar uma sucessão de 10 anos, vai ser para quando eu tiver 75 anos de idade, ou 80 anos de idade, se for 15 anos. Então, um bom número seria aí por volta de 10 anos, né? Eu sei de alguns casos, e aí é uma outra temática, é um tema bem interessante e bastante amplo, mas de alguns casos que me parece ser o melhor do que eu vi sendo feito por pais que ou empregam os filhos em setores, não digo bem o lado de chão de fábrica, mas mais ou menos isso, que comece bem de baixo para ele ver como é que é o funcionamento e ver as dificuldades do trabalhador, e não comece direto já ao lado do pai ou do gestor e só olhe de cima para baixo.
E me parece que isso é Uma boa dica. uma boa dica daquilo que a gente vê que funciona. Muitas vezes eu vejo que os filhos começam o trabalho em outras empresas para aprenderem lá e não serem o filho do patrão ou da patroa também. E depois, com aquela bagagem, eles chegam. Posso até pegar o exemplo. É o caso da Aline Egers Bagatini da Fruc. Ela trabalhou em muitos lugares antes, aprendeu muito, estudou e agora ela é diretora da Fruc, que o pai dela está à frente há muito tempo. E olha o exemplo que é, né? Tudo que ela representa. Peguei esse exemplo assim de cabeça, né? Bem sucedido. A Docile também é um exemplo bem sucedido. Também. Agora o Ricardo Heine que assumiu aí, né? Ele esteve hoje aqui, inclusive, É mesmo. no Que Acorda legal. Rio Grande. E falou dele, do que cada um dos irmãos também faz na empresa, né? Cada um no seu... Todos juntos, mas cada um no seu quadrado. Cumprindo o seu papel. É uma empresa que já vem, se eu não me engano, eles falam em quarta geração. É uma empresa que já planeja há bastante tempo a sucessão. O seu Nestor, a Fruc, o seu Nelson e a Aline, né? Inclusive, hoje eu estava conversando com a Jardeline da Fruc durante a manhã. São empresas que nós admiramos muito pela sucessão, né? E às vezes, Ricardo, a preparação acontece fora da empresa, né? Ela busca experiência, a pessoa busca experiência no mercado. Só para não dizer que eu não fiz o dever de casa, imaginando que viria essa pergunta, eu listei 8 etapas aqui. Eu vou falar bem rapidamente. Prazo longo, eu citei 10 anos aqui. Tem que definir quem receberá a sucessão, quem vai ocupar o cargo, segundo tópico. Terceiro tópico é capacitar a pessoa para receber. Tem que haver um plano de transição, quarto tópico. Quinto, a empresa precisa estar preparada por um modelo profissional de governança para receber essa sucessão. 6, tem que se prever conflitos, haverão conflitos, né? O movimento jurídico, o 7º tópico, que também tem que ser preparado. E, por fim, tem que testar e ajustar essa transição. Os testes devem acontecer, né? Então, são 8 etapas interessantes aí para se pensar numa boa sucessão. E um pouquinho antes ainda de começar essas etapas é pensar sobre isso. Pensar sobre isso. E sabe o que tem um conflito, Rita? Os empresários acham que quando começa a se pensar sucessão é porque querem aposentar o empresário ou excluir o empresário da operação. É justamente o contrário. É justamente para dar mais vida, para dar mais assertividade, para dar mais longevidade, para honrar com toda a trajetória do empresário. E aí, sabe qual é a armadilha? Que muitas vezes, quando a sucessão acontece de forma abrupta, se eu tenho a empresa, eu passo para o meu filho, por exemplo, o meu filho toma uma decisão errada, o que eu faço? Qual é a tendência natural? É eu retomar o poder para mim. Eu literalmente, para salvar a embarcação, para que ela não naufrague, eu retomo o poder para mim. Agora, num segundo momento, quando eu precisar novamente entregar o poder de comando da organização para o meu filho, vai ser traumático. Por quê? Porque a primeira experiência não foi positiva. Então, nós devemos pensar em um bom plano. E quando sucessório. o filho não quer, ou os filhos não querem, até já isso seguiram outro caminho. Faz parte. A empresa, o capital do acionista precisa ser preservado, mesmo que a continuidade da empresa se dê por intermédio de um CEO, de um diretor, de um executivo contratado terceirizado. Nós acontece muito também, acho que são bons exemplos também, né? Que bons exemplos. E eu queria pegar no cenário lá do mar, da embarcação, acho 2 outros cenários, porque você falou do mar tranquilo, né, e da turbulência, onde já está lá, né, o temporal, as ondas altas. Tem aquele cenário onde o mar está tranquilo e assume o leme, o sucessor, e ele transforma, mesmo que o cenário esteja tranquilo, ele faz com que a embarcação comece a ter problemas. E tem o contrário. Muitas vezes a empresa, que ok, tem anos, tem tradição, mas ela está começando a afundar, ela está indo para o caminho errado. E chega um sucessor com uma ideia diferente e transforma. E está na turbulência e ele pega e leva para o mar calmo também, né? Perfeito. E daí tem a ver com perfil de direção, né? Tem pessoas que podem ser planejadas, preparadas, inclusive, para navegar em mares revoltos, né? E tem outras que são preparadas para navegar em mar mais calmo. E quando a gente fala em crescimento empresarial, nem sempre o mesmo perfil executivo que sustenta um resultado é o perfil executivo que vai fazer o upgrade de resultado. Então, às vezes, a empresa também pode pensar nisso, né? Quem é que eu vou botar para tocar a empresa para nós fazer esse upgrade e para nós fazer esse movimento de ataque ao mercado? Essa pessoa, às vezes, ela tem um perfil
diferente daquela pessoa que vai sustentar o resultado. E está tudo bem, são perfis diferentes que são escolhidos para resultados diferentes, né? Então é uma boa analogia para a nossa vida aí. Tá certo. Muito obrigada, Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Participa conosco sempre às quintas-feiras aqui no Troca de Ideias. Obrigado, um abraço, bom final de Tem semana. abraço hoje? Falar em abraço? Vou mandar. Vou mandar um abraço para a Jardeline, eu citei ela aqui, a Jardeline que faz um trabalho extraordinário no RH da Fruc, e também vou aproveitar e vou mandar um abraço para o Ricardo Reineck, que é uma pessoa que nós admiramos muito também, não só para o Ricardo, mas para o Alexandre, para o Fernando Reineck também, para o seu Nestor. Fica o abraço aí para a família Reineck, para a dona Isa, né? E para o pessoal da Fruc também, para a Aline e para Jade aí, para o Fernando Schneider, que está de volta ao Rio Grande do Sul, que é uma pessoa que eu admiro muito também. Valeu, Gustavo Bozetti no quadro Direto ao Ponto.